Os convido a abrir a palavra de Deus no Salmo 108. Nós já pregamos esse salmo aqui aos irmãos, mas queremos retomar a esse salmo nesta noite, o Salmo 108. E nós vamos encontrar nesse salmo algumas características de uma fé vitoriosa. Uma fé vitoriosa. Nós podemos encontrar algumas lições, algumas características do que é uma fé, do que é ter uma fé, ou do que vem a ser uma fé vitoriosa no Senhor Jesus Cristo, através desse salmo, através da experiência de Davi também, conforme nós podemos observar no contexto que será colocado para os irmãos aqui nesta noite. O Salmo 108 é um salmo de louvor a Deus, é um salmo de exaltação do nome do Senhor, mas é um salmo de louvor a Deus de alguém que não está tão bem assim. Esse alguém é Davi. Davi que não está vivendo no melhor dos seus dias, ou nos melhores dos seus dias. Na verdade, Davi está vivendo dias horríveis, dias turbulentos, dias de grande sofrimento, dias em que ele se sente traído pelos seus amigos, por aqueles que estão mais próximos dele. Dias em que Davi se sente, e não apenas se sente, porque é verdade, é um fato, dias em que Davi está sendo perseguido, caçado, para que não mais exista, deixe de viver, ser morto. Saul teve um ódio mortal por Davi. Porque vocês sabem que o primeiro rei que Deus escolheu para reinar sobre os judeus foi Saul. A Bíblia descreve Saul como sendo um jovem bonito, alto. Diz que dos ombros para cima, ninguém ganhava dele. Chamava atenção, atraía atenção. O primeiro rei de Israel, um rei que chamava atenção, um rei que tinha um porte, que tinha uma beleza, um destaque. Mas quando o povo pede um rei, porque até então o governo era teocrático, Deus reinava, Deus governava o povo através dos sacerdotes, através dos seus servos. Samuel era o momento aqui, Deus governando o povo de Israel através de Samuel. Mas o povo, chegou um momento que eles disseram assim, nós não queremos mais ser governado ter um governo teocrático. Embora isso não era muito claro nessas palavras, nesses termos, mas eles sabiam que Deus era que governava eles através dos seus servos. E agora eles olham para as nações à sua volta e dizem, nós queremos ter um rei como as nações têm um rei. Nós queremos que um rei seja escolhido, ou nós escolhamos um rei para nós. E Samuel fica muito triste com isso. Mas Deus diz para Samuel, não fique triste não, porque na verdade esse povo, que é o povo de Deus, não rejeitou, não foi a você, como sacerdote, como líder, como pastor. Esse povo na verdade rejeitou foi a mim. Então não precisa você ficar triste não, eles estão rejeitando a mim, eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. Então Deus dá Saul para eles. E Saul, meus irmãos, desagrada ao Senhor, desobedece ao Senhor. E Deus diz na sua palavra que ele se arrepende de ter dado Saul como rei sobre o seu povo por causa da desobediência, da falta de temor tamanha de Saul em relação a Deus. Em uma das batalhas importantes contra os amalequitas, Deus manda Saul como rei, o exército de Israel, um período de guerra, um tempo de guerra, ir contra aquela nação que era inimiga do povo de Deus e destruí-los. E Saul vai com o exército, eles dominam, eles derrotam, mas eles não obedecem a Deus. E diz o texto lá de Samuel, 1 Samuel, que Saul com seus soldados faz uma escolha, faz uma seleção. Os melhores gados, as melhores ovelhas, os melhores bens, eles tomam para si, inclusive o próprio rei, e trazem de volta para a sua terra. Deus não mandou eles fazer isso. Isso causou tremenda ira. E
Deus promete destituir então Saul do seu trono. E Deus manda Samuel ir em busca de um jovenzinho que está lá no campo pastoreando ovelhas. E diz, é esse menino que eu quero para governar o meu povo. E quando Deus escolhe, quando Deus chama, não tem jeito. Foi assim que Ele fez com você, né? Para ser o seu filho, para ser o crente. Você não pode resistir. Quando Deus chama, não tem como resistir. E Deus então escolhe Davi para ser rei sobre Israel. E se Deus escolheu Davi, não tem Saul que resista. Davi vai reinar sobre Israel. É claro que Saul não gostou dessa ideia. É claro que Saul quer destruir a vida de Davi. É claro que ele não quer entregar o trono, o status de rei, todo o poder. Mas Davi, sendo servo de Deus, obediente, temente ao Senhor, ele se submete a todo esse contexto de perseguição, de inimizade, de abandono, fuga. Uma situação terrível, um momento terrível na vida de Davi, não foi um momento curto, foi um período um tanto prolongado na vida de Davi, mas ele se submete a isso, entendendo que é o propósito de Deus para a vida dele. Davi não usurpou o trono de Saul, Davi obedeceu a Deus e quis cumprir o desígnio de Deus sobre a sua vida. Quando Davi, irmãos, registra o Salmo 108 aqui, Davi está vivendo este momento, esse contexto, um contexto de perseguição. Ele está sendo perseguido pelo rei Saul, que teme. Saul teme perder o seu trono para Davi. Eu não sei como é que você reage quando as coisas não vão bem na sua vida. Eu sei como eu tenho reagido, nem sempre da mesma forma. E quase sempre em fraqueza e não em força. Porque sou fraco. Mas Davi nos dá algumas lições importantes aqui, mostrando para nós a fé que vem de Deus, no que ela está arraigada, no que ela está embasada, uma fé vitoriosa, uma fé firmada, que não se abala. Esse Salmo 108, irmãos, na verdade, ele é a junção do Salmo 57. Quando você lê o 57, você vai encontrar parte do Salmo 108. O Salmo 57 e o Salmo 60 trazem para nós o Salmo 108. O Salmo 108 é uma junção dos dois salmos, o 57 e o 60. E no 57, para ficar mais claro para os irmãos, o Salmo 57 mostra um pouco da luta de Davi, do sofrimento de Davi, nas palavras que ele mesmo coloca aqui. Olha como Davi diz do seu sofrimento, da sua luta no Salmo 57. Ele clama a Deus assim, talvez você tenha orado assim também ao Senhor. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. É interessante o início dessa oração. O próprio começo dessa oração já mostra um sofrimento intenso. Já mostra sinais, quem sabe, de uma alma um tanto assim, exausta de lutar. Ele ora a Deus dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a situação dele está tão difícil que ele repete. Ele diz, tem misericórdia. Sabe aqueles momentos em que você ora, que o seu coração está muito apertado? Que você repete essas coisas? Quando o nosso coração está afligido, angustiado profundamente, já reparou que a nossa oração, por exemplo, não é uma oração corrida, rápida, com pressa. Nós estamos quebrados, nós estamos afligidos, nós não temos outro lugar mais importante para ir, para estar, a não ser na presença do Senhor. E não importa o tempo, então você ora e às vezes você passa a madrugada orando. E quem sabe você diga, ô Senhor, tem misericórdia. Talvez você diga assim, Senhor, já não sei mais o que fazer. Senhor, eu cheguei no fundo do poço. Davi está orando mais ou menos assim, nesse contexto, nesse sentido. Ele diz, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo. Olha aí, até que passem ele chama de calamidades. Calamidades é uma coisa muito maior, muito mais drástica. O resultado é muito mais grave. Não é um simples problema, um pequeno problema. São calamidades. Davi está passando por calamidades.
Ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Um contexto de perseguição. Olha o que ele diz no versículo 3. Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Portanto, meus irmãos, o contexto de Davi, nesse salmo aqui, é talvez um contexto que você diga assim: eu já passei por algo semelhante, talvez próximo, de luta, de sofrimento. E aí eu pergunto para vocês, como vocês têm reagido? Como nós temos reagido? Momentos de dificuldades, de lutas, nós que dizemos e temos a fé do Senhor. Irmãos, os que têm a fé bíblica, fé verdadeira, precisam se atentar para o que Davi traz aqui como sinais de uma fé vitoriosa, uma fé que não se abala facilmente, permanece. Qual é o primeiro sinal que eu quero compartilhar para os irmãos? Queridos, isso é muito importante. O primeiro sinal de uma fé vitoriosa é aquele que tem uma fé que mesmo na dificuldade, não importa o tamanho dela, essa fé vai gerar na alma, no coração, uma disposição natural, uma disposição alegre para o louvor e o testemunho do Senhor. Meus queridos, os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que têm a fé bíblica, a fé que é dom de Deus, como diz a palavra do Senhor, em momentos de crise, de perseguição, eles não se revoltam contra Deus, eles não blasfemam, eles não se entregam à murmura, não se entregam ao desespero, continuam sendo filhos, continuam adorando ao Senhor, têm disposição para exaltar a Deus, para louvar ao Senhor, independente do sofrimento, da luta, da perseguição que esteja passando. E eu tenho visto isso com muita frequência, aliás, muitas vezes na vida de alguns irmãos que passam por uma crise mais apertada, por uma provação mais difícil. Uma das preocupações importantes que vale a pena a gente registrar aqui, esses irmãos e irmãs, quando passam por situações assim, firmados na fé, eles ficam preocupados em buscar, em meio a toda essa luta, em toda essa provação, buscar a oportunidade para testemunhar de Deus depois de tudo isso. Já repararam isso? É uma irmã que está com câncer, é um irmão que está com uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, e às vezes a gente conversa e ele diz assim: pastor, eu sei que Deus tem um propósito em tudo isso. Eu quero usar isso que eu estou passando para testemunhar de como Deus tem agido na minha vida. Aliás, irmãos, tem irmãos e irmãs da nossa igreja, né, do povo de Deus, não só da nossa igreja, mas do povo de Deus, que não precisam nem abrir a boca. Você se depara com eles, você conversa com eles, e eles, a vida deles, já testemunha por si só. Já testemunha da grandeza de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Meus irmãos, uma fé vitoriosa é a fé que gera no coração do cristão que está passando por luta, não importa qual seja, gera uma disposição natural e alegre. Ele continua louvando a Deus, ele continua exaltando o Senhor, ele continua reconhecendo que Deus, é soberano. Ele não amaldiçoa Deus e vira as costas para o Senhor. Davi faz isso. Davi continua louvando a Deus. Olha como ele começa o salmo. Em meio a toda essa luta que eu já expliquei para os irmãos aqui, e não expliquei tudo, ele diz: Senhor, eu estou debaixo de luta, né? Mas ele diz: firme está o meu coração, ó Deus. Ele não perdeu a fé. Então ele diz: o meu coração está firme, a minha alma, a minha mente está firmada em Ti. E o que eu vou fazer agora? Ele diz: cantarei, entoarei de toda a minha alma. Ô irmãos, isso aqui é para crente. Isso aqui é para crente de verdade. A palavra de Deus diz o seguinte em outro texto, nos dá um conselho. Eu não posso andar?
A palavra de Deus nos dá um conselho seguinte. Se você quer aconselhar pessoas, a palavra de Deus diz assim, não aconselhe o tolo. O tolo é a pessoa rebelde. É a pessoa que não tem o temor de Deus. Porque se você aconselhar o tolo, se você exortá-lo, ele pode se virar contra você. Ele pode se exaltar contra você. Aí a Bíblia diz, aconselhe o simples. O simples ali é o que tem o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aconselhe o simples. Irmãos, essa é a postura dos cristãos, dos simples, daqueles que têm o temor de Deus. Quando Deus traz a aprovação. Eles não se voltam contra Deus, eles não se voltam contra o povo de Deus, eles não se voltam contra a Bíblia, o livro da capa preta, né? Eles se prostram diante de Deus. Eles entendem que até mesmo a aprovação, até mesmo o maior dos seus inimigos, é instrumento nas mãos de Deus para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o primeiro sinal da fé bíblica, da fé verdadeira. E quando nós, como crentes que temos esta fé, passamos pela aprovação, nós devemos lembrar do exemplo de Davi. E nós devemos continuar e dizer para o Senhor, Senhor, eu não desisti. Pela tua graça que me sustenta, eu estou firme. Senhor, eu vou cantar, eu vou continuar entoando louvores a ti, Senhor. Olha que bonito como ele diz, de toda a minha alma. De toda a minha alma. Aqui, meus irmãos, o salmista, então, tem essa disposição natural para louvar a Deus. E ele convoca a sua alma, a si mesmo. É interessante, isso é muito comum nos salmos e em Davi também. E nós devemos lembrar disto. Porque quando nós passamos por provas, por lutas, como somos tentados a nos entregarmos ao desespero, à tristeza, ao sofrimento. Há um ditado, né? Talvez nem seja apropriado falar aqui, mas vamos lá. Aquele ditado, eu jogo a toalha. A ideia é a seguinte, eu desisto. Né? Joga a toalha. Eu desisto. Quando passa pela dificuldade, pela provação, eu desisto. Davi nos lembra que nós devemos permanecer firmes. Nós devemos continuar cantando, entoando louvores a Deus e de todo o nosso coração. E aí quando nós estamos tristes, há uma tentação de nos entregarmos a essa tristeza. Por isso é importante, quando você está em momentos de grande angústia e tristeza, é importante você aconselhar a sua própria alma. É o que Davi faz aqui, ele convoca a si mesmo, é como em outros salmos ele faz isso mais claramente, ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Já viu isso? Viu esse salmo? Ele falando para ele mesmo, por que estás abatido, ó minha alma? Confia no Senhor, pois ainda o louvarei. É aconselhando a si próprio, é buscando em Deus, é buscando pela fé em Deus o ânimo, a força para continuar firme, louvando e exaltando o nome do Senhor. Veja que Davi está pronto para louvar a Deus, mesmo debaixo dessa provação. E ele louva a Deus um louvor completo, não apenas com a sua voz. Ele diz, despertai saltério. Você sabe que Davi era músico. Músico, está aqui, né? Excelente. Despertai saltério, instrumentos de louvor, despertai harpa. E olha que legal, quero acordar a alva. O que é a alva? A madrugada. Davi está dizendo assim, eu quero me antecipar à madrugada, louvando a Deus. Antes que a madrugada chegue, eu quero estar lá, louvando ao Senhor. Logo de madrugada. Isso aqui não parece reação de alguém que está passando por o que ele está passando. Mas isso é possível quando se tem fé, a fé bíblica, a fé verdadeira. E ele reafirma, render-te-ei graças em povos, ó Senhor. Aqui o testemunho. Está disposto a dar testemunho de Deus como o único Deus, o Deus dos judeus, entre todos os povos além dos judeus. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações pagãs, as nações gentílicas. Que exemplo bonito, irmãos, nós temos aqui.
e que nos ensina também a como nós devemos reagir pela graça do Senhor, pela fé que Ele colocou em nossos corações. Quando estamos em dificuldades, em sofrimento, aí é que nós devemos nos apegar ainda mais ao Senhor e louvarmos a Deus e testemunharmos do que Ele tem feito na nossa vida, do Deus que Ele é, o Deus fiel, o Deus amoroso, o Deus cuidadoso. Esse é o primeiro sinal de uma fé vitoriosa. É uma fé que gera em nosso coração uma alegria, uma disposição alegre para louvar a Deus e testemunhar dele para as pessoas à nossa volta. Mas há um outro sinal, um segundo sinal dessa fé inabalável. O que é uma fé vitoriosa? Ela se apoia em quê? Para ser uma fé vitoriosa. Irmãos, a fé vitoriosa, ela se apoia unicamente na palavra do Senhor, nas promessas de Deus, na aliança que Deus fez conosco. A aliança que Deus fez conosco é a palavra dos seus lábios empenhada, colocada ali. Nós podemos observar a partir do versículo 4 que Davi declara essa sua fé, dizendo: porque acima dos céus se eleva a sua misericórdia e a sua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Lembra, Davi não está vivendo liberdade. Davi está sendo perseguido. Ele e os seus poucos soldados. Ele diz: Senhor, traz-nos a vitória, que o Senhor revele e manifeste a tua glória, o teu reino, para que nós sejamos livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Aqui, irmãos, Davi confia na misericórdia e na fidelidade do Senhor. Ora, o que é a misericórdia e a fidelidade do Senhor? Onde está registrada, onde está empenhada a fidelidade e a misericórdia do Senhor? Irmãos, a fidelidade e a misericórdia do Senhor são frutos do pacto que Deus fez com Abraão, da aliança que Deus fez com Abraão. Portanto, Davi aqui volta à palavra que Deus empenhou lá atrás. Deus prometeu abençoar Abraão, Deus prometeu abençoar os seus descendentes, Deus prometeu abençoar aqueles que abençoariam a Abraão e aos seus descendentes também, isto é, ao povo do Senhor. E esse Deus que faz a promessa, Ele não pode mentir, Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele é Deus fiel. Queridos, Davi não tinha a quantidade de promessas que nós temos hoje. Davi tinha a lei, Davi tinha um Pentateuco. Nós temos as Escrituras completas. Nós temos muito mais promessas, nós temos a palavra de Deus completa, registrada. Quantas promessas nós temos? Quanto ensinamento nós temos na palavra do Senhor? A fé vitoriosa é aquela que se baseia na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Quer ver uma coisa simples, mas extraordinária? O que é necessário para a salvação de um pecador? Lembram disso? O que é necessário para a salvação de um pecador? Jesus disse que o que é necessário para a salvação de um pecador é que apenas ele o confesse como seu Senhor e Salvador. É que apenas ele o reconheça como Filho de Deus. É que apenas ele o declare como o Deus encarnado. Parece simples, não parece? Mas Jesus garante que aquele que confessar assim, verdadeiramente, reconhecendo que Jesus é o único Filho de Deus, esse tem, não é que terá, tem a vida eterna. No momento da sua confissão, no momento em que ele confessa, arrependido dos seus pecados e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. A salvação é simples. É trazida pela fé do pecador, arrependido que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir deste momento, porque foi Jesus que prometeu, ninguém mais pode tirar esta certeza, esta alegria e essa esperança da vida eterna, da salvação. Porque é uma promessa de Jesus. O Jesus que promete é o Senhor. Ele não mente. Por isso, aquele que diz ter fé em Deus, esta fé, para ser vitoriosa, para ser inabalável, ela precisa estar amparada na fidelidade de Deus, nas promessas do Senhor,
nas misericórdias do Senhor. Então, queridos, vamos lá. Quando estamos passando por provações, por tormentos, por angústias, por calamidades, este é o momento mais importante, mais oportuno para nós colocarmos em prática a nossa fé. Aí você deve trazer à sua memória as promessas de Deus, a palavra do Senhor. Por exemplo, que é o contexto, o próprio Jesus, não foi ele mesmo quem disse? No mundo, vocês se lembram desse versículo? Tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas qual é a promessa? Tende bom ânimo. Olha Davi aqui. Ele não ouviu Jesus falar isso, mas ele ouviu outras promessas. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus sabia. Queridos, sofrimento é para crente também. Não existe esse negócio de crente não passar por sofrimento, por dificuldades, por lutas. O cristianismo bíblico que eu conheço, o Cristo bíblico que eu conheço, ele declara isso inclusive. Mas ele diz que você e eu podemos e devemos passar pelo sofrimento firmados na fé, na sua palavra, na sua promessa, porque ele está contigo, porque ele está conosco. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua luta? Qual é o tamanho da sua calamidade? Eu tenho certeza que a nossa calamidade hoje não é maior do que a calamidade pelas quais Davi passou. Mas ele nos dá o exemplo, nos ensina os sinais de uma fé inabalável, de uma fé vitoriosa. É a fé que é colocada, que está firmada na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, na fidelidade de Deus, na misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus aqui significa o amor de Deus para conosco. Falando nisso, não é isso que nós aprendemos em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira o amor de Deus para conosco. Eu gosto muito, já falei aqui para vocês, mas eu não me canso de repetir. De uma outra promessa de Jesus Cristo que é linda, maravilhosa. Lá no Evangelho de João. Ele nos garante. Nenhum daqueles que o Pai lhe deu, está falando de vocês, está falando de nós. Nenhum daqueles, viu Michel? Nenhum daqueles que o Pai lhe deu, todos os crentes, todos os que creem na palavra de Deus, estão sob a proteção, o cuidado de Jesus Cristo. E ele diz isso, nenhum daqueles que o Pai me deu vai se perder. Nenhum, até o último dia. Ele vai ser fiel. No último dia, quando ele voltar a este mundo e arrebanhar o seu povo, todos estarão ali. Todos aqueles que Deus quis salvar. Ele vai arrebanhar e vai dizer, Pai, aqui está. Conta aí, não está faltando ninguém. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele vai dizer que nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Guardados pelo poder de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Você crê nisso? Isso é promessa. Ah, queridos, não dá para se emocionar falando dessas coisas. E a fé bíblica, a fé vitoriosa, a fé verdadeira, não é aquela fé que é fruto do pensamento positivo. Não é aquela fé que é pautada em coisas que a Bíblia diz são palhas, que serão destruídas com este mundo no último dia. A fé vitoriosa é aquela fé que é colocada pelo pecador remido, arrependido, nos mandamentos, nos ensinamentos, nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Davi, se lembrando da aliança, do pacto, ele diz, Senhor, Tu és fiel. A Tua fidelidade vai além das nuvens, a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua fidelidade vai além das nuvens. E aí ele exalta o Senhor, ele diz, ó Deus, se exaltado acima dos céus e em toda a terra esplenda a Tua glória. O desejo de que Deus reine, de que Deus traga a vitória. O versículo 7 ele diz, disse Deus na sua santidade, ou seja, no santuário, Deus promete, exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale do Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, e Judá é o meu cetro. Isso aqui, Deus prometeu para Abraão a terra de Canaã.
Terra prometida. Davi está assumindo o reino. Deus o chamou para reinar. Olha a fé, uma fé vitoriosa que é colocada nas promessas de Deus. Davi nem assumiu o reino, mas pela fé ele já vislumbra expandir o reino. Ele faz isso não confiado na sua capacidade, na sua estratégia, no seu poder bélico. Ele faz isso confiado nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor. E é nessas promessas, meus irmãos, que nós temos que confiar. Mas nós não confiaremos nas promessas se nós não as conhecermos. Para conhecermos, nós precisamos lê-las, nós precisamos estudar, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos tê-la na mente, no coração, na alma e viver por elas. A fé vitoriosa é a fé que é pautada, que é enraizada nas promessas, na palavra do Senhor. E em último lugar, meus irmãos, uma fé vitoriosa é uma fé que não se abate. É uma fé que permanece firme, independente das circunstâncias. No contexto de Davi, um contexto tão difícil, tão de lutas, ele permanece com a sua fé firmada no Senhor. Por isso ele diz para nós no versículo 10, quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Primeiro, irmãos, é importante lembrar essas palavras de Davi aqui, o que significa. Há um cântico que tem a ver com esse texto aqui. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Você se lembra desse cântico? Há momentos em que a nossa angústia é tão grande que a gente pensa em desistir. Que a gente pensa que Deus nos desamparou. Que Deus nos abandonou. Somos levados a pensar assim, Deus, onde Tu estás, Senhor? Que as coisas não acontecem positivamente. Davi vive esse momento. A angústia foi tão grande que ele chega a conjecturar isso. Ele diz, Senhor, Tu nos abandonaste, Tu não sai mais conosco em nossos exércitos. Quer dizer, quando nós vamos batalhar, somos derrotados. O Senhor não está conosco, não nos dá a vitória, porque se o Senhor estivesse conosco, o Senhor nos dava a vitória. Quem nos conduzirá à cidade fortificada? Quer dizer, o Senhor não está conosco. Quem vai nos conduzir à cidade fortificada? Quem vai nos dar essa vitória na batalha? Quem nos guiará até Edom? Então veja, ele acabou de dizer que vai expandir o reino pela fé. Mas ele olha para o momento presente. E é como se Deus tivesse abandonado. Na sua vida, às vezes, isso não parece acontecer. Quando, como diz um bom baiano, né? Quando o calo aperta, cadê Deus? Davi vive esse momento. Mas olha a reação dele e a resposta de Davi. No versículo 12, ele confia no Senhor. A sua fé não se perdeu. Continua firmada. Não desanimou. Presta-nos auxílio na angústia. O Deus de Davi está com ele, ele sabe disso. Ele recorre a esse Deus. Presta-nos auxílio na angústia, Senhor. Pois vão é o socorro do homem. Senhor, vão é a minha força, o meu braço, a minha inteligência, o meu dinheiro, a minha capacidade. Isso não vai resolver o meu problema, Senhor. O Senhor, sim. Davi continua, irmãos, confiando no Senhor, apesar dele aparentemente perceber e até chegar a declarar, Senhor, o Senhor não sai mais conosco. Mas a fé bíblica, a fé vitoriosa, ela não se perde em meio às lutas, em meio às provações, em meio às dificuldades. Ela permanece inabalável. Essa é a fé que nós temos. Essa é a fé que Deus colocou em nossos corações. A fé como dom de Deus. E aí, olha que lindo. Por esta fé, Davi não está em vitória, gente. Davi está derrotado. Quem sabe você hoje está aqui e está dizendo assim, eu estou arrasado, estou desempregado, recebi uma péssima notícia, nada está funcionando na minha vida. Mas, queridos, quando nós recebemos de Deus a fé
inabalável, a fé vitoriosa, que nos leva a exaltar este Deus, que nos leva a estar confiantes nas promessas do Senhor. Pela fé, ainda que estejamos na miséria, na dificuldade, nós já podemos desfrutar da vitória. É isso que Davi faz, é isso que Davi nos ensina. No versículo 13 ele diz: em Deus faremos proezas. Sabe o que significa proezas? Grandes coisas. Em Deus seremos vitoriosos. Queridos, outro texto. O apóstolo Paulo, também passando por crises, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa verdade é também para mim e para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Saibam de uma coisa, lembremos de uma coisa. É neste mundo, irmãos, de aflição, que nós somos chamados a exercitar esta fé, a continuarmos permanecendo firmes nessa fé, a não nos abalarmos diante das lutas, das dificuldades, das provações que Deus nos envia. Na verdade, Deus nos manda as provações para que esta fé seja fortalecida. E talvez eu, mais do que alguns aqui, possa falar isso e testemunhar isso para vocês pela luta pela qual passei e ainda estou passando. Deus usa as provações, as dificuldades, para que nós não nos percamos. É claro que isso não acontece da gente permanecer firmes, não é por nós, é por Ele. E por isso que isto é fé verdadeira. Porque quando você tem a fé, que é dom de Deus, essa fé jamais irá se perder. Você jamais irá se perder no caminho do Senhor. Porque essa fé vai te firmar e te guiar até Cristo, até o último dia. Por isso você não vai se perder. Por isso essa fé não vai também se perder de você. E por isso nós podemos, como Davi, dizer, apesar da luta agora, em Deus faremos proezas. O versículo 13. Porque Ele mesmo calca os pés, pisa, a ideia aqui é pisa, Deus mesmo pisa sobre seus pés os nossos adversários. Meus irmãos, nós vimos em muitos momentos na história do povo de Israel, Deus lutando pelo seu povo. Na verdade, Deus esteve o tempo todo lutando pelos israelitas no Antigo Testamento, mas em alguns momentos Deus revela esta graça para eles. Queridos, creiam, Deus em todo o tempo está conosco em nossas lutas, indo adiante de nós, lutando por nós e nos concedendo a vitória que nós precisamos ter. Você e eu precisamos vislumbrar essa vitória pela fé que Ele já nos deu. Essa fé bíblica, essa fé verdadeira, essa fé inabalável, essa fé vitoriosa. Em meio às nossas lutas, em meio à sua luta, crente, cristão, irmão, irmã, precisamos prosseguir, precisamos avançar. Mas nós podemos e devemos avançar pela fé, com fé. Uma fé firme, uma fé segura, uma fé que se apoia na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, uma fé que se apoia nas promessas de Deus, uma fé que gera em nós uma alegria, uma disposição alegre para continuar adorando a Deus, louvando ao Senhor. Não faça como faz alguns irmãos. Na primeira provação, a primeira coisa que ele joga para lá, deixa de lado, tira da sua lista de prioridades, é a comunhão, é a igreja, é o culto, é a adoração ao Senhor. Não caia nessa tentação. Quando você estiver passando por provação, por dificuldade, aí é que você deve continuar na comunhão, aí é que você deve vir cultuar a Deus, aí é que você deve vir buscar em Deus a força e na comunhão com os irmãos, para que você prossiga servindo ao Senhor alegremente, testemunhando do Senhor, com uma fé que permanece firme, inabalável, mesmo diante das lutas desta vida. É esta fé que é presente de Deus para todo pecador arrependido, e é esta fé que te dá essa segurança de que você é do Senhor e de que nada, nem ninguém, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus.
Que Deus fortaleça essa sua fé, para que a sua luz, a luz de Deus, a luz de Cristo, brilhe em você cada vez mais, para que você e eu sejamos cada vez mais luz e sal neste mundo, para que nós cada vez mais sejamos testemunha de Cristo, como Ele nos chamou a ser, e sejamos obedientes e adoremos ao Senhor, não apenas aqui no culto, mas em tudo o que nós realizarmos, possa redundar, possa resumir em louvor, honra e glória ao nosso Deus. Amém.